Olá pessoal, vamos aí mais uma aula de sociologia, né? Você do primeiro ano aí, que eu quero falar para você um pouco sobre violência e criminalidade. Na aula passada eu gravei um vídeo para você falando sobre a questão dos valores das instituições, como funcionam as instituições. Eu quero falar um pouco sobre a questão da violência e a criminalidade, tá? Como são tratadas a violência e a criminalidade. Então, dentro dessa aula aqui, nós vamos trabalhar sobre isso de uma forma bem assim explicativa, né? Explicar para você algumas questões dentro dessa análise aí que vamos falar. Uma coisa de uma forma bem simples, você vai poder estar lendo no sua apostila aí que está no mural lá do Classroom. Você vai poder estar lendo lá e vai te ajudar você a entender bem sobre isso. Então, sobre a violência e a criminalidade. O que é violência? Né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma instituição que tem sido muito citada recentemente por causa do coronavírus, a OMS é uma instituição que faz a seguinte análise. Ela fala que a violência é um comportamento que causa intencionalmente dano ou intimidação moral à pessoa ou ao ser vivo, ou dano a quaisquer que sejam os objetos também que são usados para fazer esse comportamento de invadir a autonomia e a integridade física ou psicológica, mesmo da vida ou de outro. Né? Então fala que a violência também pode ser chamada também de uso excessivo de força, além do esperado. Então a violência ela tem essa característica para você entender mais ou menos o que é. E a criminalidade? A outra análise também feita é sobre a questão da criminalidade, que existe uma grande diferença entre violência e criminalidade. Né? Por exemplo, há crimes que são cometidos com violência física e existem atos violentos que não constituem um crime. Então, por exemplo, tem pessoas que cometem crime e às vezes através de um ato muito violento. Tem pessoas que cometem violência que não é crime. Mas como pode ser isso? Um exemplo é uma luta competitiva. Vamos dar exemplo da luta de MMA, uma luta de boxe, que são muito violentas, mas a pessoa lá na hora dessa violência, ela não está cometendo crime. E a criminalidade, ela é a expressão dada pelo conjunto de infrações que são produzidas ou que produzem, né, um tempo, lugar determinado e também dentro desse espaço chamado de conjunto dos crimes. Então, a criminalidade é uma expressão dada pelo conjunto de infrações que se produzem. Né? Quando você comete uma infração, você cometeu uma criminalidade. Por exemplo, às vezes uma pessoa pode, numa luta de MMA ou até de boxe, pode até perder a vida. No entanto, o atleta não vai ser processado por isso, porque se prevê violência mesmo. Né? A violência e a criminalidade, a violência e da criminalidade ao longo da história da humanidade. Norbert Elias, ele fala a respeito do processo civilizatório, que na nossa sociedade, com o passar dos anos, né, com o passar do tempo, veio sofrendo um movimento de constante humanização. Então, a violência, devido a esse processo de humanização, busca a tentativa de superar os instintos, resultando assim em uma sociedade onde nós optamos pelo diálogo e a lei em detrimento da violência e a justiça pelas próprias mãos. Né? Então, de acordo com o Norbert, com o passar dos anos, nós fomos ficando mais humanos e nos afastando da violência. É lógico que ainda existe violência gratuita, mas em comparar com o passado, né, vou dar um exemplo para você, como Michel Foucault fala, né, a violência da criminalidade ao longo da história da humanidade. Por exemplo, Michel Foucault mesmo, ele fala que ele analisa que a violência ao longo de nossa história foi sendo deixada de lado na hora de punir os que cometem crimes. Então, porque antigamente você punia o crime num nível às vezes pior do que o crime que o cara cometia. No início da sua obra, esse autor ele descreve com grande riqueza de detalhes o suplício, né, de condenados do século XVIII, que, assim como Cristo, Tiradentes, que além de sofrerem violência, ainda eram expostos em praça pública, né? Era feito a justiça de tamanha barbárie, né? Barbárie e de falta de humanidade. Em seguida também Michel Foucault ele descreve que a rotina dos presídios do século XIX, a qual os detentos também eram submetidos à pena de privação de liberdade, onde para pagar pelos seus crimes eles eram confinados em casas de reclusão sob grande regime de disciplina.
Então, nós podemos ver que isso foi sendo mudado, né? Hoje, se você cometer tamanha violência com um detento, hoje os direitos humanos estão em cima aí, marcando pesado em cima, para evitar esse tipo de abuso, né? Por exemplo, os tipos de violência. Nós temos a violência física. O que é violência física? A violência física é cometida através do uso de força, com o objetivo de ferir, deixando ou marcando as pessoas, né, com marcas evidentes. Você vê marcas evidentes, até que a pessoa, quando quer processar outra, ele mostra lá a violência, né, hematomas, né, violentos de atos de violência cometido contra ele. Então, violência física é um ato de força excessiva com o objetivo de ferir o oponente. E temos a violência psicológica, né, que é caracterizada por rejeição, depreciação, discriminação, humilhação, desrespeito e punições exageradas, que busca ferir psicologicamente essa pessoa. E nós temos também a violência verbal. A violência verbal normalmente se dá concomitante à violência psicológica. Alguns agressores verbais dirigem agressões contra um membro da família, contra outra pessoa qualquer, né? Também tem violência sexual, que a pessoa é vista em abuso, né, poder exercido sobre determinada vítima sem o consentimento dela. Violência de patrimônio, quando o agressor quebra um utensílio do pessoal, rasga roupas, né, destrói ou esconde documentos pessoais, profissional. E temos a negligência, que trata de uma forma de omitir um atendimento a necessidades básicas. Isso é um tipo de violência também. E nós temos também essas violências mais modernas hoje, né, que por causa de escolas, de internet, nós temos aí o bullying, né, que foi recentemente constituído como crime, né, que tem o objetivo de intimidar, agredir, humilhar ou discriminar alguém, que gera em relação ao desequilíbrio de poder entre as outras partes. E temos também as cyberbullying, né? A pessoa posta uma foto na internet, todo mundo são os famosos haters, né? Começam a criticar, xingar, chamar a pessoa, às vezes a pessoa for negra, chama ela de macaco, se a pessoa for branca demais, chama de pele muito clara, chama ela de lagartixa. Esses abusos, esses xingamentos, que nós consideramos também chamado de haters, né? Então, nós podemos ver aí que toda essa violência aí que eu tenho falado para vocês, elas trazem esses tipos de danos às pessoas, né? Então, assim, observação também que tem já previsão em artigo de lei, né? O 5º artigo da lei lá que fala sobre isso, e também tem aquilo que nós chamamos de violência simbólica, né? O que é a violência simbólica? É o conceito desprovido pelo Pierre Bourdieu, que ele corresponde ao poder de impor processo de submissão pelo qual os dominados percebem na hierarquia social como legítima e natural. Então, violência simbólica. Entendeu? Então, assim, também nós podemos classificar também as classificações de violência, violência criminal, que são ações contrárias às normas legais, violência política, né? Política em nome de interesses de poder, violência social e econômica, condições que levam as pessoas a viver às margens da sociedade, às margens dos benefícios, né? E a macroviolência, que são ações decorrentes de guerras, terrorismo. Então nós temos vários tipos dentro dessa visão sociológica, várias formas de podermos atribuir formas de violência. Então eu queria passar para vocês isso hoje, para vocês poderem refletir um pouco sobre isso, dar uma lida no conteúdo aí, que está postado no mural de sociologia, da apostila que eu coloquei para vocês no slide aí. Então vocês podem observar isso aí, ler, e se você quiser fazer algum comentário, depois você comenta dentro do mural mesmo, com o seu próprio comentário, e fazer uma reflexão particular sua sobre isso, com seu familiar, com seu algum amigo, se você quiser perguntar, e compartilhar isso no mural com a gente depois. Tá ok, pessoal? Fica com Deus e até a próxima aula.